Olá, alunos da Escola Dona Florisbela de Campos Werneck. Meu nome é Vitor, eu sou estagiário de Biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre hormônios, beleza? Foi passado um questionário para vocês, eu tive por volta de 140 respostas, fiquei muito feliz que muita gente respondeu e a professora Kátia me passou que vocês são muito interessados, né, em questões do corpo. Então, com essa intenção da gente falar um pouquinho sobre o que vocês se interessam e um pouquinho sobre o que está muito em voga, né? As pessoas falam sobre hormônios todos os dias, as pessoas falam sobre esse assunto com frequência na televisão e nas redes sociais também. Então, a ideia é passar um panorama geral, um pouco por cima aqui, para vocês pegarem alguns conceitos. Como eu vi as respostas de vocês do questionário, muitos já sabem o que são hormônios, muitos já sabem o que são glândulas. E aí, o que eu quero? Eu quero pegar esse conceito, esse tema e transpor ele para a questão de transexualidade, né? A gente já ouve tanto, né, desse assunto na televisão, em filme, em novela, em séries. Só que a gente às vezes não para pensar no conceito, às vezes a gente não coloca isso na nossa cabeça e assume isso como algo que a gente consegue conversar no dia a dia. Então, essa questão de transexualidade, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a sociedade mudou e que a gente tem que estar preparado para sempre tratar as pessoas com o máximo de respeito possível. Beleza? Então, vamos falar um pouco de hormônios e vamos falar um pouco das questões de transexualidade, LGBTQIA+, o que significa tudo isso. Então, espera aí que a gente já volta e vocês vão ver essa aula bacana que eu preparei para vocês. Beleza? Bom, mas antes, falar um pouco sobre mim, né, que vocês não me conhecem. O meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos, eu estudo na Universidade Federal do ABC e curso os cursos de licenciatura em Biologia e bacharelado em Biologia. E como parte desses cursos, eu tenho que desenvolver alguns estágios, né? Na verdade são 5, e um deles eu fiz na Escola Estadual Dona Florisbela de Campos Werneck, com a professora Kátia. Professora sempre muito solícita, acompanhei vocês aí no grupo do WhatsApp, nesse período de EAD. E como parte desse meu estágio, eu vou realizar essa aula com vocês, vou fazer esse vídeo e a professora vai passar para vocês essa questão, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo e pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, tranquilo, tá bom? Falei com a professora Kátia, ela vai passar para vocês agora nesse bimestre de setembro esse vídeo e beleza. Por enquanto é isso, a gente vai para a aula daqui a pouco e vocês esperem um pouco aí. Bom, pessoal, então vamos falar dos hormônios, né? O que a gente tem que ter na cabeça muito bem definido é que quando a gente fala de hormônios, a gente está falando de substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, que ajudam a regular todas as funções do nosso corpo, do nosso organismo, né? E que se a gente tiver uma queda desses hormônios, ou ausência deles, ou o excesso deles, tudo isso vai influenciar como o nosso corpo funciona, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um sobrepeso e aí ela fala assim, culpa da tireoide, é que eu tenho tireoide. Geralmente as pessoas falam assim, né? Bom, tireoide é esperado que todo mundo tenha, né? A não ser que você tenha que tirar por conta de uma cirurgia, algum problema de câncer, alguma coisa assim. É esperado que todo mundo tenha tireoide e que ela funcione bem. Caso ela não funcione bem, ela vai ter duas funções. São duas possibilidades, né? Caso ela não funcione bem. Então vai ser uma hipofunção, ou seja, abaixo do esperado, ou uma hiperfunção, acima do esperado. E o que vai fazer a tireoide? A tireoide vai liberar hormônios que ajudam a regular o gasto de energia. Então, o que vai acontecer? A pessoa, quando tem hipotireoidismo, ou seja, a tireoide funciona menos do que deveria. Então essa pessoa ela vai engordar. Por quê? Porque os hormônios responsáveis pelo gasto energético, você vai ter menos desse hormônio na corrente sanguínea, então você vai ter um gasto energético abaixo do esperado. Então essa pessoa vai acumular energia, vai acumular açúcar, então essa pessoa vai engordar.
E o contrário também, hipertireoidismo, ou seja, você tem uma tireoide funcionando acima do que é esperado, né? Então essa pessoa geralmente é muito magra. Por quê? Porque o organismo dela vai gastando toda essa energia, e ela não consegue ter energia suficiente para formar reserva de gordura, e nem muitas vezes, se a pessoa não desempenhar atividades físicas, nem tiver um acompanhamento médico, vai ter uma falta de musculatura aí, então começa a ter outras consequências também. Então a gente tem que ter na cabeça que os hormônios, eles têm que estar em níveis bons, em níveis que sejam, a gente fala, né, basal, né? Então, para que nossa fisiologia, o funcionamento do nosso organismo funcione bem, ok? Então, nessa imagem aqui que vocês conseguem ver, uma célula endócrina, está escrito aqui, né? O que é uma célula endócrina? É uma célula do sistema hormonal, é uma célula que secreta hormônios, né? Endócrina, lembra a gente do que? Endocrinologista. Quem é o endocrinologista? É o médico responsável por cuidar das nossas glândulas e da produção de hormônios no nosso corpo. Então, quando a gente está com algum problema hormonal, a gente vai passar no endocrinologista. Muitas pessoas acabaram se confundindo lá no questionário. Eu coloquei lá uma pegadinha mesmo, eu coloquei hormoniologista, né? Só para dar uma ideia de hormônio, mas na verdade a especialidade médica é o endocrinologista. Legal? Então, essa célula endócrina, ela vai fazer parte de uma glândula endócrina, certo? Então, a glândula endócrina, ela é composta por diversas células endócrinas, e essas células endócrinas vão produzir os hormônios e vão liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Perfeito? Esses hormônios vão na corrente sanguínea para quê? Então, vamos imaginar o seguinte, comi lá um chocolate, legal? Chocolate cheio de açúcar e beleza. E aí ele foi digerido e meu corpo absorveu esse açúcar. Para onde que vai esse açúcar? Esse açúcar ele vai para a corrente sanguínea, certo? E aí esse açúcar na corrente sanguínea não vai ter função alguma para o meu corpo. Porque na corrente sanguínea ele não vai gerar energia. Onde que ele vai gerar energia? Na célula, dentro da célula. Perfeito? Então, o que o hormônio vai fazer? A gente tem um hormônio específico, que ele é muito famoso, muito conhecido, que é chamado insulina. Então, a insulina, ela vai ser produzida onde? Na célula pâncreas, na glândula pâncreas, na célula endócrina do pâncreas, e vai ser colocado na corrente sanguínea. Então, essa insulina na corrente sanguínea, vindo do pâncreas. E a insulina vai fazer o quê? Vai pegar o açúcar da nossa corrente sanguínea e vai jogar ele para dentro da célula. Perfeito? Então, esse hormônio insulina vai agir na corrente sanguínea, levando o açúcar para dentro da célula. Certo? Legal. Então, o que é o diabetes? Né? Existem alguns tipos de diabetes, mas o mais específico deles, o mais famoso deles, né, é aquele que a pessoa não produz a insulina. Então, essa não produção da insulina gera o quê? Um aumento exagerado de açúcar na corrente sanguínea. Então, se tem muito açúcar na corrente sanguínea, falta açúcar na célula. E esse excesso de açúcar na corrente sanguínea causa vários outros problemas. O açúcar, ele tem que estar em jejum, mais ou menos 99 miligramas por decilitros, né? É uma medida de quantidade de açúcar que tem que ter no sangue, e aquele aparelhinho faz essa medição, né, dessa quantidade de açúcar. Eu vou fazer depois para vocês, eu vou tirar meu sangue, vou comer e tirar o sangue de novo e de novo. E aí a gente vai acompanhar como que é desenvolvida essa quantidade de açúcar no sangue. Aguarda um pouquinho. Então, pessoal, esse é meu aparelho para medir aí, né, a minha glicemia. Tem por volta mais ou menos de 2 horas que eu comi, e agora eu vou fazer o teste da glicemia. Então eu tenho que furar meu dedo, furo o dedo aqui, tiro um pouquinho de sangue, furar mais um pouco, não furou tudo. Geralmente, pessoal, tem um equipamentinho que faz o furo mais forte. Aí, agora foi, ó.
Agora foi. Aí eu pego esse sangue e coloco aqui na pontinha do aparelho. Deixar subir mais um pouco de sangue. De baixo para o sangue ser levado lá. E eu encosto aqui. Encostei aqui, ele vai fazer a leitura, ó. Glicemia 93. Então, essa é minha glicemia em jejum. De 3 horas mais ou menos. A média de uma glicemia boa em jejum é 99. Então, aprovada a minha glicemia. Agora eu vou comer um lanchinho e depois a gente faz o teste novamente. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o meu café, com açúcar e uma bolachinha de maisena. Eu já comi algumas, mas sobrou só uma agora. O que acontece? Eu tô comendo esses alimentos com alto teor de açúcar para que quando eu ingira eles e eles sejam digeridos, eles vão levar esse açúcar que tem neles, o café com açúcar e a bolacha de maisena, esse açúcar vai para a minha corrente sanguínea. Vocês viram agora que eu fiz o teste? Eu tirei uma gota de sangue e coloquei lá no nosso aparelho. O que esse aparelho vai fazer? Vai medir a quantidade de açúcar que tem no meu sangue. Então, ao consumir esses alimentos que têm um alto teor de açúcar, eu vou aumentar a quantidade de açúcar no meu sangue e o aparelho vai conseguir identificar. E depois que esse aumento, esse pico de glicemia, esse pico glicêmico acontece, um hormônio chamado insulina, que ele é produzido no pâncreas, ele vai pegar esse açúcar da corrente sanguínea e colocar esse açúcar para dentro das células. Para que ele vai fazer isso? Para que as células utilizem esse açúcar para gerar energia, certo? Então eu vou terminar de tomar meu cafezinho aqui e a gente já volta para fazer a nova medição da glicemia. Fica aí. Esse negócio de dar aula dá uma fome. Bom, pessoal, então repetir o teste novamente, agora depois do meu café. Eu vou colocar aqui a minha fitinha. E você está vendo, ó, da outra vez eu não tinha explicado, esse 175 é o código da fita, ó, tá vendo aqui, ó, código, code em inglês. E aí é o código da minha fita, tá? Não tem nada a ver com a glicemia. Então eu vou fazer novamente um furinho no dedo. Para quem tem agonia, não fica vendo essa parte. Pronto, já furei, pode voltar. Aí, ó, vou colocar aqui, esperar esse sangue. A ideia é que esse número que vai acusar aqui seja maior. Por quê? Porque eu acabei de comer, então ele tem que dar maior que 93. Lembra que deu 93 da outra vez? Então agora 110. Ou seja, o açúcar que eu consumi, ele agora já está na minha corrente sanguínea, tem nem 10 minutos que eu terminei de tomar meu café. Ele já está na minha corrente sanguínea e agora ele já vai ser colocado para dentro da célula. Se eu fizer uma nova medição, ele daqui 1, 2 horas, ele já tem que voltar para o nível de 93, 90, nesses níveis. Por quê? Porque o açúcar ele já não vai estar mais na corrente sanguínea. Ele vai estar dentro das células. E aí, quando eu tiro uma gota de sangue para verificar a quantidade de açúcar, ele não vai estar presente. Bom, pessoal, então, depois de um tempinho que eu comi, o que a gente espera? A gente espera que a insulina vá agir, Essa foi a última medição, 110. Agora eu vou colocar a fitinha aqui, para que a gente possa fazer essa nova medição. Eu já furei o dedo, que é para o pessoal não ficar, quem tiver problema com furar, essas coisas, não ficar preocupado. Então passou algum tempo, que eu comi, a outra medição da glicose tinha dado 110, agora vamos ver quanto vai dar. 98, legal? Então voltou pro nível, abaixo de 100, perto do 93 que tinha dado antes, Então 98, legal? Então essa é a ação da insulina. Então a insulina ela vai colocar o sangue de volta, colocar o açúcar para dentro da célula, e nisso a gente tira o açúcar do sangue.
e aí o nível do açúcar diminui. Então eu estava com 110, agora eu estou com 98 de novo. Legal? Bom, já falei um pouco dos hormônios, agora eu vou falar um pouco de quem produz esses hormônios, né? Quais são essas glândulas tão famosas, né? Que são responsáveis por funções incríveis no nosso corpo. Bom, dentro aqui da nossa cabeça, a gente tem pelo menos duas. A hipófise e o hipotálamo, ok? Aqui descendo um pouco, a gente tem a tireoide, né? Nessa região aqui, da garganta, né? Aqui, como vocês podem ver. As adrenais, que elas vão ficar onde? Elas vão ficar acima dos rins. E quando a gente fala de adrenal, vocês lembram do quê? Adrenalina. Perfeito? Muita gente respondeu corretamente lá no questionário, fiquei muito feliz também. A questão de quando você está numa situação de medo, de fuga, você tem adrenalina no seu sangue. Então essas adrenais vão ser responsáveis por produzir esse hormônio que vai gerar uma resposta no nosso organismo. A gente vai querer fugir, vai correr, ou você toma um susto, você fica com batimento cardíaco alto, sua pupila dilata. Então isso tudo são respostas do nosso corpo, da nossa fisiologia, devido a essa liberação desses hormônios por essas glândulas, ok? A gente também tem aqui o pâncreas, que eu falei para vocês da questão da insulina, e também tem aqui no sexo masculino os testículos e no sexo feminino os ovários, perfeito? Aqui nos homens os testículos vão produzir a testosterona, né, que é o hormônio mais importante para os homens, e no feminino vai produzir a progesterona, perfeito? Vão produzir outros hormônios também, o sexo feminino tem outros hormônios também importantes, e é importante lembrar também que as mulheres também produzem testosterona, perfeito? Só que os homens têm um nível de testosterona 10 vezes mais elevado que as mulheres, tá? Então é importante a gente lembrar isso, mulher também tem testosterona, só que no nível baixo, legal? Bom, mas quando a gente fala de testosterona, é impossível muitas pessoas não lembrarem de anabolizantes, né? O que são os anabolizantes? São substâncias que ajudam as pessoas que querem ter músculos maiores a produzir esses músculos maiores, né? Então a gente vai lembrar muito lá do pessoal de academia, que gosta de ficar malhadão, tudo mais. Só que existem problemas, né? Os principais anabolizantes são o GH, que é o hormônio de crescimento, né? Growth Hormone, que é o hormônio de crescimento na tradução, né? Para o português, do inglês para o português. E a testosterona. Então esses dois hormônios vão ser aplicados e aí na corrente sanguínea esses hormônios vão encontrar a musculatura e vão gerar as mudanças. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é simplesmente tomar, como eu já tenho no meu corpo, então se eu tomar um pouco a mais, não vai ter problema. Errado. Lembra que eu falei que os hormônios eles têm que trabalhar no nível normal, no nível basal? Então, se você tem mais do que esse hormônio, você vai ter problemas, ou se você tem menos que esse hormônio, você vai ter problemas, certo? Eu não estou falando aqui da questão de homens que não produzem testosterona e aí precisam tomar testosterona. Isso acontece. O que eu falei é uma hipofunção. É uma quantidade abaixo do esperado que esse homem tem ou que essa pessoa tem. E aí ela tem que tomar um medicamento para voltar ao nível normal. Perfeito? Essa situação existe. Agora, se a gente estiver falando da situação que a pessoa já tem o nível normal de testosterona e ela injeta mais testosterona, injeta mais hormônio de crescimento, essa pessoa vai ficar prejudicada. O sistema endócrino dela não vai conseguir lidar com aquele tanto de hormônio. Perfeito? Os músculos vão crescer, sim. Vai começar a crescer mais pelo, porque é uma característica da testosterona, esse crescimento de pelo. Só que, quando essa pessoa para de tomar esses hormônios, ela volta num nível muito abaixo. Por quê? Porque o organismo dela não produz mais do nível que produzia antes. Ela vai parar de produzir no nível que produzia antes. Já que o corpo está recebendo de fora, o que estava dentro já não consegue produzir igual. Então, quando a pessoa para de suplementar esse hormônio,
o organismo para de produzir ao nível normal que ele produzia. Então você vai ter uma hipofunção. Você vai diminuir a produção da sua testosterona. E essa pessoa vai ter problemas de ereção, esse homem, né, vai ter problemas de ereção, vai ter problemas na musculatura, vai ter problemas cardíacos, certo? Então, não é simplesmente só tomar o hormônio, perfeito? Tem que tomar muito cuidado com isso. Falamos um pouco sobre a testosterona dos homens, né? Qual é a sua principal função e que é o hormônio mais importante no sexo masculino. E também temos que falar dos hormônios femininos, né? Para a mulher, a testosterona no homem, a importância que a testosterona tem para o homem, para a mulher é o estrogênio, né? É o hormônio mais importante relacionado ao sexo feminino. E temos também a progesterona. Esses dois hormônios vão regular ciclo menstrual, a preparação do útero para receber o embrião, né, depois da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Então, toda essa questão de maturação sexual, desenvolvimento de mamas, desenvolvimento do útero, todas essas questões, né, desejo sexual, tudo vai estar ligado a esses dois hormônios, estrogênio e progesterona. O estrogênio sendo o mais importante para essa questão da sexualidade, perfeito? A mulher também tem testosterona, como eu já havia mencionado, mas é 10 vezes menor do que do homem, ok? E quando a gente fala de pílula anticoncepcional, muitas pessoas acertaram lá no questionário que eu coloquei a respeito de remédio, né, para evitar gravidez, né? Qual é esse remédio? Esse remédio eu estava me referindo justamente ao anticoncepcional, ciclo 21, tem muitos nomes, né? Às vezes as pessoas mencionam um remédio a partir do nome comercial, mas em geral o anticoncepcional. Concepção é a gravidez, né? Então anticoncepcional é o remédio que evita a gravidez, perfeito? Esse anticoncepcional, geralmente ele é feito à base de estrogênio e progesterona. Então, você suplementa esses dois hormônios num corpo que já tem essas funções normais, ou não, ou é uma mulher que precisa de um reforço hormonal, então ela toma um anticoncepcional, muitas vezes a finalidade não é nem não engravidar, né? Às vezes essa função do anticoncepcional é só essa suplementação hormonal. Mas aí existem outros remédios também que podem fazer de melhor forma, mas o bom dos anticoncepcionais é que eles são bem baratos. Então eles são acessíveis pela maior parte da população. O que acontece? Esses hormônios, eles evitam que a mulher ovule, ou seja, diferente dos homens que produzem o espermatozoide com frequência, todos os dias, o tempo todo, em homens do sexo masculino normal, né, que tem essa função ok, as mulheres já nascem com os óvulos. Então, a mulher, essa questão da idade, muitas vezes as mulheres ficam preocupadas com a idade para engravidar, é porque esses óvulos já nasceram com ela. E aí, a partir dos anos, fica cada vez mais difícil desses óvulos terem capacidade para desenvolver uma criança nova. Perfeito? Então, esses óvulos são colocados à disposição, né? Eles saem do ovário, vão lá para a tuba uterina, para serem fecundados a partir da ação de hormônios. Então, esses hormônios os anticoncepcionais não permitem a ovulação. O que é a ovulação? É esse óvulo ficar disponível para encontrar com o espermatozoide. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os anticoncepcionais, sempre tomá-los com recomendação médica, porque é um remédio que ele vai mexer sistematicamente. Lembra que eu falei, o hormônio ele vai ficar disponível na corrente sanguínea. Então ele vai agir nas células específicas, sim, mas a gente tem que ter noção que essa célula-alvo às vezes pode ter consequências no resto do corpo, certo? Então esse remédio ele não vai ser simplesmente evitar a gravidez. Já está comprovado, diversos estudos comprovam que o anticoncepcional ele também favorece a formação de trombose, de trombos no nosso sangue. O que são os trombos? São sangue coagulado. Perfeito? Então, essa trombose é produzida pelo anticoncepcional como um efeito colateral indesejado, mas que muitas vezes é inevitável. E esse trombo, muitas vezes ele pode parar na artéria pulmonar,
pode parar no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque pode ser até fatal, perfeito? Então sempre com recomendação médica, toma um anticoncepcional, passa lá no endocrinologista, passa no ginecologista, que são pessoas responsáveis por administrar esses remédios. Essa imagem aqui, eu acho que já fica muito evidente das fases, né, que a gente vai falar agora. Porque quando a gente fala de puberdade, a gente está falando de um momento de transição do nosso corpo, certo? A gente pode observar aqui nessa imagem, tá aqui uma criança, né, e ao longo do tempo ela vai sendo maturada sexualmente, né, tendo a maturação sexual. Então o garoto aqui, ó, tem o desenvolvimento de pelos no rosto, e a menina aqui, desenvolvimento de pelos debaixo do braço. Dá pra ver aqui também o crescimento da mama, todas essas questões de maturação sexual. Então, esses hormônios, né, para as mulheres, o estrogênio junto com a testosterona, e para os homens principalmente a testosterona. Então, são esses hormônios que possibilitam a maturação sexual de crianças, geralmente de 9 aos 14 anos, por aí a fase da puberdade, que é esse momento que as glândulas começam a produzir em maior quantidade a testosterona, o estrogênio, progesterona, estrogênio e progesterona nas mulheres, testosterona nos homens, perfeito? Então, desenvolve gogó, desenvolve barba, pelos pubianos, crescimento dos órgãos genitais, né? As mulheres também têm o crescimento das mamas, perfeito? Então, esses hormônios da puberdade são responsáveis pela maturação sexual, por produzir a maturação sexual, perfeito? E nessa imagem aqui, a gente consegue ver algumas questões relacionadas à maturação sexual. Então, na puberdade, o homem tem a voz mais grave, né? Às vezes, o homem vai falando e afina, e aí volta, né? Por quê? Porque as cordas vocais dele ainda estão sofrendo essa influência dos hormônios, então está preparando para ser uma voz de adulto, perfeito? A gente tem aqui o desenvolvimento de musculatura também, os meninos começam a ficar mais fortes, e também tem o desenvolvimento e maturação dos órgãos sexuais. Nas mulheres, a mesma coisa, essa maturação sexual, desenvolvimento das glândulas mamárias, acúmulo de gordura em algumas áreas, então fica com aquele corpo mais delineado, né? Crescimento das mamas, o corpo mais delineado e também o desenvolvimento e maturação dos órgãos sexuais. O pelo nas mulheres também é controlado pela testosterona. Geralmente as mulheres vão ter menos pelos que os homens porque o nível de testosterona das mulheres é mais baixo, certo? Então os homens geralmente ficam mais peludos porque tem esse aumento da testosterona, perfeito? Então muito comum também da época da puberdade é o aparecimento de acnes, né? O que são acnes? São essas inflamações da pele, certo? Geralmente causado pelo acúmulo de gordura nessa região, então a pessoa ainda vai e espreme essa inflamação, e aí você consegue colocar bactérias dentro desse buraco, né? Porque é um buraco, né? Uma ruptura na sua pele, que ela já vai ficar exposta ao clima, e outros agentes infecciosos, e ainda você com a mão suja, às vezes, com o dedo sujo, com a unha suja, vai colocar a mão no rosto, e aí você vai ajudar a infeccionar esse buraco, e aí gera aquelas acnes bem feias, que ficam marcas e tudo mais. Então essas acnes, elas costumam surgir pelo acúmulo de gordura na região da face, e tem pessoas que têm no resto do corpo também, principalmente nessa fase da puberdade. Então, esse aumento de hormônio gera esse acúmulo de gordura, e esse acúmulo de gordura leva às infecções cutâneas, né? Que a gente pode chamar as acnes ou espinhas. A gente fala de LGBTQIA+, a gente está falando de uma sigla que tem sido muito usada ultimamente, muitas pessoas têm dúvidas do que se trata, né? Muitas pessoas ouvem essa sigla, ouvem sobre a representatividade dessas pessoas transexuais, homossexuais, mas não sabem muito bem sobre o assunto, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa sempre estar atualizado, porque o mundo ele vai mudando, né? As pessoas que antes sofriam preconceitos ou tinham que viver à margem da sociedade, se escondendo, elas
felizmente não precisam mais. Elas conseguem hoje ter uma notoriedade, poderem viver a vida como elas gostariam de viver, certo? Sem se esconder, podendo trabalhar em vários empregos distintos, certo? Antigamente o gay tinha que esconder que era gay, transexual ficava marginalizado, só podia ser garota de programa, sabe? Isso mudou, isso não existe mais, perfeito? Então a gente tem que atualizar. Antigamente a gente chamava de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? Colocando nesse grande grupo aí diversas pessoas, intersex, transexuais, drag queens, enfim, né? E ao longo do tempo a gente teve a parada gay, enfim, em São Paulo, e ao longo do tempo tudo isso foi mudando, certo? Essas pessoas que não se identificavam com o regular, perfeito? Não existe regular, por isso as aspas, mas essas pessoas foram ganhando notoriedade, perfeito? E respeito também, né? Que é mais importante. E aí essa sigla é a mais atual. Com certeza a gente vai ter uma outra sigla daqui pouco tempo, porque essas questões sociais elas vão sempre se atualizando, perfeito? Então, LGBTQIA+, as pessoas ficam, meu Deus, que sigla grande, mas não, é super simples. L, lésbicas, ou seja, pessoas que se identificam como mulheres se relacionam com outras pessoas que se identificam como mulheres. No caso, gays, o oposto disso, né? Pessoas que se identificam como homens que se relacionam com pessoas que se identificam como homens. Bissexuais, as pessoas que não gostam só de homens ou só de mulheres, gostam dos dois. Transexuais, né? São pessoas que nascem com sexo biológico diferente da identidade, diferente de como ela se enxerga. Então, uma pessoa que nasceu com pênis tem o sexo biológico masculino, só que ela se identifica como uma mulher. Então, essas pessoas que decidem fazer a transição, né, que antigamente chamava de transição, hoje é adequação de sexo e gênero, então essas pessoas às vezes fazem a cirurgia de adequação de sexo, né, antigamente chamada de mudança de sexo, só que esse termo caiu por terra, porque não seria uma mudança, porque na cabeça dessa pessoa, essa pessoa se enxerga como mulher nesse caso, ou se enxerga como homem, né? Então seria uma adequação entre sexo e gênero, beleza? O queer é um outro termo também que engloba pessoas não binárias. Intersexo são as pessoas que nascem sem a maturação sexual definida de qualquer um dos dois, nem masculino nem feminino. Então, às vezes uma pessoa pode ter o corpo feminino, só que nasce sem o aparelho reprodutor feminino, por exemplo, sem ter o útero, sem ter o ovário. Então muitas pessoas que têm o genótipo, né, aparentam ser mulheres e às vezes não têm o aparelho reprodutor feminino, ou pessoas que aparentam ser homem, mas não têm o aparelho reprodutor masculino, então não tem a maturação sexual nem para homem e nem para mulher, por isso intersexo, né? Muitas pessoas chamavam de hermafrodita antigamente, mas esse termo ele acabou virando pejorativo, então a gente não deve usar. Então a gente deve usar o termo intersexo para não ferir essas pessoas, perfeito? É mais uma palavra que a gente tem que aprender. E assexual, a pessoa que não se interessa por sexo, ela também tem a sua sexualidade, que é não ter sexualidade, perfeito? Então, e esse mais também engloba todos os outros espectros aí da sexualidade, porque sexualidade não é preto, branco, rosa, vermelho. Não há nada definido. E eu acho que nem tem que ter definição. As pessoas têm que ficarem felizes, se sentirem felizes. A cabeça humana ela é muito complexa. E a gente vive numa sociedade que tenta simplificar as relações humanas, quando na verdade as relações humanas são muito complexas. Perfeito? Então a gente não tem que ficar definindo o que é isso, que é aquilo. A gente tenta definir para fazer políticas públicas, para a gente evitar preconceitos e agressões. Só que esse mais aqui, ele já diz pra gente que isso é difícil de definir, porque a cabeça humana é muito complexa. Então não dá pra gente simplificar.
Então a gente tem essa imagem aqui que ela vai diferenciar um pouco pra gente alguns termos, né? Então, identidade de gênero é como a pessoa se enxerga. Então, ela se enxerga como homem, se enxerga como mulher ou se enxerga como travesti, perfeito? É como ela se define. Orientação sexual. Então, é pelo que a pessoa é apaixonada. Então, uma pessoa que se identifica como homem, se apaixona, né, deseja ter um relacionamento amoroso com uma pessoa que se identifica como homem também, então a gente define como homossexual, dois homens que querem ter relações amorosas. Se é uma pessoa que gosta tanto de pessoas que se identificam como homens, quanto pessoas que se identificam como mulheres, é uma pessoa bissexual, perfeito? E as pessoas que se identificam como homens ou mulheres e querem namorar o gênero oposto, querem ter relações com o gênero oposto, então são os heterossexuais, perfeito? E o sexo biológico. Sexo biológico é como a pessoa nasce. Então a pessoa nasceu com pênis, o sexo biológico é masculino, né? A gente coloca aqui como macho, mas às vezes essa pessoa se identifica como mulher, perfeito? Então a complexidade da cabeça humana ela é diferente, perfeito? Então, a gente tem que entender que são coisas distintas: identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. E falando então um pouco a respeito dos transexuais, das pessoas transexuais, né? São pessoas então que nascem com o sexo biológico, só que elas se identificam de outra maneira, perfeito? Então, esse exemplo aqui é Roberta Close. As pessoas dos anos 80 vão lembrar que foi uma figura icônica, né? Na época ainda havia muito preconceito contra as pessoas trans aqui no Brasil. E a Roberta Close foi um ícone, né, dessa época, porque muitas pessoas falavam de forma muito preconceituosa: nossa, a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Mas na verdade, a Roberta Close já se identificava como uma mulher, perfeito? E numa época que era muito difícil, então ela foi um ícone da época, porque era uma mulher aparentemente bonita dentro dos padrões e que tinha nascido com sexo biológico masculino. E aí ela fez a transição, na época chamada transição, e hoje chamada adequação de gênero e sexo, mas ainda assim ela enfrentava muitos problemas com a questão de documento, né? Porque você imagina uma pessoa que tem o fenótipo, né? Então a aparência muito próxima, né, do que é visto como mulher, e aí o documento dela estava com o nome de homem, né? E aí ela sofria muitos percalços aí. Essa foi uma outra luta que atualmente a comunidade LGBTQIA+, conquistou, né, dessa mudança do nome social, de poder usar o seu nome social, perfeito? Muitos artistas usam o nome social, né, que é diferente do nome de batismo. Então essas pessoas que fazem essa adequação de gênero e sexo também devem ter esse nome social, perfeito? Outro exemplo também é o Tammy Gretchen, né, muito famoso também atualmente, e ele nasceu com um sexo biológico feminino, perfeito? Só que ao crescer e ter uma maturidade, um entendimento, identificou-se como masculino, perfeito? Então, na cabeça dele, ele sempre foi homem. E ao longo do tempo, foi maturando essa ideia na cabeça, e aí decidiu fazer essa adequação de gênero. Então, retirou as mamas, começou a tomar hormônio, perfeito? Assim como a Roberta Close. E é sobre isso que a linha do hormônio que eu comecei a falar antes chega e encontra a gente aqui. Porque você percebe que o Tammy tem barba. O Tammy tem uma musculatura mais avantajada, tem bastante pelo pelo corpo. Então, uma pessoa que nasceu com sexo biológico de mulher desenvolve todas essas características que são muito comuns em homens. Ou seja, o Tammy, ele suplementa hormônio. Então, ele toma a testosterona, que em mulheres geralmente é baixo, só que quando você suplementa, você começa a expressar
características masculinas. Então, a musculatura, a barba, perfeito? Até um pouco de calvície também. Tem a close, ou as pessoas que nascem com pênis e se identificam como mulheres, também tomam hormônio feminino. Para quê? Para ter o desenvolvimento das mamas, para ter o acúmulo de gordura na região da cintura, do quadril, né? Então, todas essas questões de suplementação hormonal para adequação de gênero realmente existe, perfeito? Adequação do gênero com o sexo, perfeito? Muitas pessoas entram em cirurgias, né? Elas acabam fazendo cirurgias para ter essa adequação visual também. Então, a pessoa que nasce com pênis, mas se identifica como mulher, acaba tirando o pênis e fazendo uma vaginoplastia, que é o procedimento que retira o pênis e cria o canal vaginal ali, perfeito? É uma cirurgia de adequação de gênero e sexo. E o Tami também fez um implante peniano. Então, uma pessoa que nasceu com vagina, mas que acaba fazendo um implante para adequar a imagem que ele se vê com a imagem que ele se identifica, perfeito? Então, a questão do hormônio é muito possível, sim, a utilização de hormônio para adequação entre gênero e sexo, perfeito? Muitas pessoas ficaram na dúvida, muitas pessoas falaram que talvez dê, talvez não dê. Sim, é possível, mas sempre junto do acompanhamento de um endocrinologista, de um urologista, de um ginecologista, pessoas, médicos e médicas responsáveis que sabem o que estão fazendo, porque mexer com hormônio não é fácil. Não é simples, mas existem pessoas que realmente o fazem e fazem com muita capacidade, perfeito? Então é um tema que muito tempo foi visto como tabu, mas que hoje em dia já é a realidade, já é aceito, e as pessoas têm que aceitarem que essas pessoas existem, que a complexidade da cabeça humana ela é singular. Então isso existe e vai existir para sempre, sempre existiu, perfeito? Agora, diferente das pessoas transexuais, né, que são as pessoas que se identificam com um gênero diferente do sexo biológico que nasceram, são drag queens, perfeito? É um tema também que a gente sempre viu muito, e geralmente as drag queens estão associadas à performance artística, certo? Muitas vezes homens de identidade de gênero homem e sexo biológico homem, e orientação sexual variada entre homossexual, bissexual e heterossexual, fazem a performance de drag queen, perfeito? De fazer uma dança, de subir num palco, ok? Não devemos confundir drag queens com transexuais. São coisas distintas, perfeito? Transsexualidade é uma questão de como a pessoa se identifica e se enxerga. Já em relação a drag queens, é uma produção artística, perfeito? E temos também drag kings, né? Queen é rainha em inglês, king é rei. Ou seja, o oposto. A gente não está muito acostumado a ver isso, mas existe também. É menos comum, mas existe. São mulheres que fazem performance de homem. Então a pessoa se veste com características muito comuns e também voltadas pro sexo masculino. Então mulheres que se identificam como mulheres com sexo biológico, como mulheres que podem ser homo, bi ou heterossexual, e fazem performance artística como homens, perfeito? Então existe isso, e também a gente não pode confundir com transexuais, perfeito? Bom pessoal, é isso, agradeço demais a atenção de vocês, fico muito feliz que vocês tenham visto até aqui esse vídeo, e vou deixar o meu e-mail também, caso vocês queiram fazer algumas perguntas. Infelizmente nosso tempo é curto, eu tive que abordar de forma muito superficial todos os temas que dariam horas e horas de discussão e de conceituação,
Mas gostaria de deixar aqui meu muito obrigado, que vocês também pensem e pesquisem por si e busquem sites confiáveis, reportagens, documentários, que a gente tem muito a falar sobre esses assuntos, perfeito? Muito obrigado e tchau!